Olá pessoal, boa noite aos que estarão entrando. Hoje, segunda-feira, estamos com o nosso programa Painel Político. Quero mandar um abraço já ao pessoal que está entrando aí, meu amigo Rômulo. Um abraço para você, Rômulo. Hoje nós estaremos conversando aqui com o professor Alex Marinho. Professor Alex Marinho, que é uma grande autoridade no sentido da educação parnaibana. Ele que hoje é reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. A gente vai aguardar um pouquinho apenas para o professor Alex entrar, tá bom? E aí nós faremos esse programa. Pessoal, eu queria que vocês ficassem à vontade para perguntar. Hoje o tema vai ser um pouco dinâmico. Nós vamos falar sobre educação em Parnaíba, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né, a Universidade Superior, e como a universidade tem enfrentado essa pandemia e quais as ações efetivas que a universidade tem tomado, né? Então, um abraço a Valesca, Cíntia, Lucas Silva lá de Buriti dos Lopes, Davi Soares, a Vivi, meu amigo Cícero Oliveira lá no Ceará. Vamos aguardar só o professor Alex entrar, tá bom, pessoal? Quero dizer que eu estou muito feliz. Esse programa, graças a Deus, tem dado certo. Nós temos colhido bastante informações boas e muito aprendizado aqui para ser aplicado na cidade de Parnaíba, né? Nós sabemos que são dias difíceis, porém a gente continua nessa luta, acreditando, tendo esperança que o nosso Brasil estará em um caminho de paz, estará bem melhor do que já teve há algum tempo atrás. Deixa eu ver o professor Alex entrar aí. Leonardo Araújo, meu amigo. Ítalo, um abraço a todos vocês que já estão aqui ao vivo conosco. Ana Carolina, lá da cidade no Ceará. Esqueci a cidade da Ana Carolina agora. Um abraço a Mayra, Pastor Costa Filho, um abraço. Paulo Filho, falando aqui enquanto o professor Alex entra, né? Valeu, Pastor Costa Filho. Nós estamos aqui. Elaine, todos vocês já estão online conosco. Pessoal, nós vamos entrevistar hoje o professor Alexandro Marinho Oliveira. Ele que é hoje reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. A Ana Carol aqui está me respondendo. Pacatuba, filha de um grande amigo nosso lá, Antônio Filho. Deus abençoe vocês, pessoal. Pronto. O professor Alex entrou. Vamos aguardar agora só a participação dele. Vamos lá? Pronto, já estamos ao vivo. Fala, camarada. Como é que é? Professor Alex Marinho, prazer recebê-lo aqui no nosso programa, no nosso painel política. Professor Alex, eu tenho uma grande admiração por ele. É um amigo que Deus me abençoou. Tenho essa dádiva de tê-lo como amigo. E o professor Alex é um exemplo para todos nós, né? Um exemplo de superação pessoal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do professor Alex, de onde ele veio. Professor Alex, que o senhor iniciasse aí, que a gente já está com algumas pessoas ao vivo. Queria agradecer a todos que estão ao vivo conosco aqui. Eu vou pegar sua água aqui, vou pegar sua água. Tá tranquilo então. Pega uma águazinha aí, professor Alex. Peça cerveja, né, Brincadeira, meu irmão. Tá tranquilo. Pastor Professor Alex, obrigado mais uma vez por participar desse programa conosco. Hoje a gente vai debater um pouquinho aqui, conversar sobre a educação nível superior, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, conversar um pouco sobre quem é o Alex, deixar que ele se apresente um pouco melhor
para a população parnaibana, né? Professor Alex, nós sabemos que você é hoje um ícone, uma pessoa bastante respeitada na cidade de Parnaíba, né? Eu queria que você contasse aqui para os nossos amigos como que surgiu o Alex Marinho, de onde ele veio, como ele veio parar aqui na cidade de Parnaíba. Na realidade, você consegue me ouvir bem? Perfeitamente, professor. Na realidade, apesar da minha origem ser maranhense, né? A minha mãe é aqui do Piauí, da região dos Morros, em Palmeirais, ali a 200 e poucos quilômetros de Teresina. Ela teve que migrar para o Maranhão, que é normal naquela época de seca, né? O Maranhão sempre foi uma região que teve muita vinda de pessoas que vinham do Ceará e do Piauí por conta da seca. Eu sempre... A falta de opção no estado do Maranhão, do acesso à educação, é muito complexo. Como hoje ainda melhorou um pouco, claro, mas há 30 anos atrás, né? Eu tive recentemente fazendo uma live contando um pouco sobre essas 3 décadas, né? A década de 90 a 2000, de 2000 a 2010 e de 2010 a 2020. Para mim, isso foram décadas muito importantes. E eu tive a felicidade de conhecer essas 3 décadas. Que, para mim, quem viveu essas 3 décadas são pessoas que conseguem enxergar mais ou menos tudo que esse país passou, o que está passando, etc, etc. E como a educação mudou a vida de muitas pessoas dentro desse cenário de 30 anos. Né? Um dos motivos de eu ter saído do Maranhão, nasci no estado do Maranhão, e vim para o Piauí, primeiro pelo desejo de retornar para a terra da minha mãe, né? E o segundo que foi o local que me deu a oportunidade, né? Eu sempre tive uma formação técnica, a formação de técnico eletrônico. Comecei a trabalhar como técnico eletrônico e foi onde eu comecei a minha história aqui no Piauí, né? Em Teresina. Consegui acesso a 2 universidades, a UESP, com o curso de contabilidade e o curso de licenciatura em matemática, né? Quando me formei, depois de 2 anos, consegui uma bolsa de iniciação científica, orientado pelo professor Marcondes Clark, grande matemático, me deu essa oportunidade, mesmo vindo de escola pública, trabalhando o dia inteiro, só estudando à noite. Hoje, a pessoa que eu sou, eu agradeço primeiramente a educação, né? Por entender que não tive oportunidade como adolescente, né? No estado onde não tinha, na minha cidade não tinha sequer o ensino médio, né? Por conta disso, eu fiquei no vácuo aí, sem estudar, uns 3, 4 anos, porque não tive opção, né? Tive que ficar migrando de uma cidade para outra. Por exemplo, para eu fazer o ensino médio, eu tive que migrar da minha cidade para outra cidade do Maranhão, Presidente Dutra, e eu não consegui vaga por motivos políticos na época, né? A escola que tinha pública lá foi colocada, corrompida e acabou se destruindo. Era uma excelente escola, mas por escolhas não republicanas ou escolhas feitas políticas, por indicação política, a escola se destruiu, né? E eu consegui uma vaga no Colégio Cenecista da Independência, por meio da professora Eleusina. Ela conseguiu uma vaga para mim e eu pagava a mensalidade da escola fazendo concertos na escola e dando aula particular de matemática para os meninos da contabilidade. Eu me formei em técnico em contabilidade. Eu não tive essa formação, a formação do científico, né? Que era uma formação mais direcionada para o vestibular. Então, eu tive que começar do zero. Quando eu resolvi estudar para entrar numa carreira na universidade, para fazer uma graduação, nós tivemos que estudar do zero. Juntamos um grupo de pessoas com todo o aparato, né? E começamos a estudar junto, meio que autodidata mesmo. E faltando um ano, eu matriculei no cursinho, estudei, só tive condições em 10 meses, estudar 10 meses. Aí o dinheiro acabou, cancelei e fiz o vestibular no final do ano e passamos. Esse grupo todo passou de estudantes. Ingressei no curso de licenciatura em matemática. Com 2 anos eu me apaixonei pelo curso, né?
Tive a oportunidade o professor Marcones me deu essa oportunidade de ser bolsista, que era raro ser um bolsista da universidade, porque a gente não vinha de uma origem de uma escola tradicionais, né? Na realidade, não tinha uma história, porque eu não cheguei a fazer nenhum tipo de escola específica. Mas, enfim, Sempre estudou em escola pública, né, professor Alex? com exceção da escola cenecista, né? Que é uma escola técnica, é uma escola mista. Né? Não uma escola que é pública 100%, mas era uma escola que tinha convênios. Sim. Né? Mas a gente pagava mensalidade. No meu caso, não pagava, eu tinha essa bolsa porque eu troquei por serviço. Sim. Mas, enfim, eu ingressei na universidade, desisti do curso da UESP, que era um curso de 5 da manhã a 8 da manhã, aquele curso que foi criado na época, na UESP. Ingressei na Universidade Federal. E como eu passava o dia trabalhando, eu não aguentei o pique de ficar de 5 da manhã, saía da UESP, ia para o trabalho, 6 horas ia para a Federal para poder estudar, fazer o curso de matemática. Então, eu optei, tranquei a Federal, a estadual, e fiquei no curso de licenciatura. Tive a oportunidade de ganhar essa bolsa, e, em paralelo a isso, montei um negócio que era uma oficina de eletrônica, né? Porque a bolsa era R$ 75 a bolsa de iniciação científica. Então, tinha a responsabilidade de cuidar dos meus dois irmãos, meu irmão e minha mãe, e tive que montar esse negócio e a gente foi vencendo. Né? A universidade me deu todas as oportunidades, foi onde eu cresci academicamente, gostei muito de estar nesse meio, me apaixonei pelo meio acadêmico, e hoje, o que eu tenho, eu agradeço à Universidade Federal do Piauí, né? As oportunidades que eles me deram durante 4 anos, de ingressar numa iniciação científica e depois ingressar no mestrado, tudo inicia na graduação. Então, Sim. A minha origem para Parnaíba foi porque, quando eu terminei o doutorado, eu tinha uma opção, eu tive que acelerar um pouco a minha formação de pós-graduação, porque eu já estava com vontade já de terminar mesmo. Então, eu terminei o doutorado em 2 anos e meio, disse, vou terminar em 2 anos e meio e decidir o que eu vou fazer na minha vida. Eu imagino que foi muito corrido, né, professor, esse tempo aí. Você fez mestrado e doutorado junto? Não, eu fiz o mestrado e depois fiz o doutorado, né? Tive que acelerar porque queria voltar. A gente, quando está numa pós-graduação, a gente quer acelerar sempre as coisas para poder a gente se engajar e começar a vida profissional da gente. Isso é normal, todo mundo que faz pós-graduação entende isso, né, que eu estou falando. Só que quando eu concluí o doutorado, com 2 anos e meio, eu já estava com tudo pronto, apareceu a oportunidade de fazer um doutorado fora, né? O Cleiton está aqui, sabe bem como é que é isso, ele está na Espanha agora, estudando. Abraço, professor Cleiton. O professor Cleiton, né? Aluno. É muito bom isso. O Raivito também está aqui, outros estudantes, né, que sabem muito bem como é que é isso, que faz doutorado hoje. Eu quero dizer o seguinte, apareceu essa oportunidade de concurso, quando reúne a expansão das universidades, abriu licenciatura, e eu tinha um desejo de voltar para a Universidade Federal do Piauí. Queria dar minha contribuição nessa universidade, que me deu todas as oportunidades, eu muito apaixonado pela instituição, né? Pelo curso de matemática, pelos meus amigos que eu construí na física, na química, né? Nós tínhamos ali na computação, tinha uma turma que a gente se dava muito bem. E eu disse, vou voltar para o Piauí. Apareceu esse concurso. Aqui em Parnaíba, eu disse, não quero ir para a capital, porque eu criei um trauma do Rio de Janeiro, que capital é uma coisa. E aí, verdade. Eu quero voltar para o Piauí, eu vou voltar para uma cidade onde eu possa ter mais qualidade de vida, né? E aí, assim, eu embarquei aqui em 2008, fiz o concurso, passei, ingressei nessa cidade e digo para você, para mim foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Uma cidade que, nesses 10 anos, 12 anos que eu estou aqui, praticamente, eu vi como ela mudou, embora o crescimento dela pudesse crescer um pouco diferente, mas é uma cidade hoje que eu enxergo com um futuro muito promissor, né? Em várias áreas que a gente pode conversar. Então, meu motivo para Parnaíba vir para cá foi mais. Queria voltar para o Piauí, que é a terra da origem da minha mãe, em que eu tenho uma grande admiração. É uma pessoa que fez todo o esforço, quebrou coco, fez carvão, tudo para poder os filhos ter uma formação razoável, né? Lavou roupa, etc, etc. Então, eu acho que é uma forma de privilegiar vindo para o estado que tem a sua origem
e é um estado que, de fato, é apaixonante, né? E a cidade de Parnaíba nem se fala, né? Professor Parnaíba Alex, é que é Paris, né? com certeza. Professor Alex, tendo em vista esse seu histórico, você foi formado pela UFP e depois fez mestrado na Paraíba, doutorado no Rio de Janeiro, veio para Parnaíba como professor da Universidade Federal. No ano de 2012, você foi eleito diretor do campus Ministro Reis Veloso. 2016 foi reeleito diretor e em 2019 foi nomeado reitor da universidade, com a criação. O que isso significa para você, professor? Bem, quando eu voltei do doutorado, fiz o concurso, eu tinha prometido, eu sempre tive muito engajado, assim, não tão intenso, mas sempre tive, eu sempre observei essa questão de organização, né, o operacional das coisas, né? Desde garoto, a gente sempre foi empreendedor, né, junto com outros amigos, e isso, de certa forma, dá uma formação, um caráter mais de gestor, né? Em 2008 eu cheguei, em 2009 me colocaram para ser coordenador de curso, do curso de matemática aqui, né? Sim, eu lembro. Parabéns, a Alcione, casada com meu primo Sandoval, também está aqui. Aí é o seguinte... Abraço, pessoal. Se eu lhe dizer, eu entrei na coordenação de curso, um curso que estava em formação ainda, tinham poucos professores, muito desafio, e isso acaba, de certa forma, contagiando a forma como você trabalha no local, as pessoas vão observando, como você vai liderando, e surgiu em 2012 esse indicativo de algumas pessoas de eu concorrer à direção do campus, né? Conseguimos ser eleito dentro de uma plataforma uma plataforma que nós organizamos para poder fazer o campus crescer e fomos para cima, né? Essa dedicação de um grupo que se elegeu em 2012, ela foi tão crescente e se somatizou a outros apoios, como o professor Arimateia, que é reitor da Universidade Federal do Piauí. Sim. Né? Os seus assessores, o professor André também está aqui presente, reitor de planejamento. O campus Parnaíba teve um crescimento tão grande que hoje nós somos uma universidade, né? Coisa que era inacreditável, que poucas pessoas conheciam, poucas pessoas acreditavam, né? E assim, pelo histórico de vida, eu sempre tento fazer... vamos fazer uma coisa, ter um sonho, vamos tirar do papel, vamos tornar ele real, né? Quando nós lançamos a ideia de criar uma universidade, primeiro quando lançamos a ideia de construir um campus diferente, ninguém acreditava, né? O campus estava numa coisa ruim, nós conseguimos criar uma base de apoio suficiente para fazer alavancar o campus, criar uma infraestrutura suficiente para começarmos a sonhar em ser uma universidade, né? Montamos em paralelo um grupo para construir um projeto de universidade, conversando com a classe política, porque eu acho que a universidade, o gestor, ele tem que conversar com todos, com todos, né? Isso é importante. Desde que as pessoas procurem esse diálogo, né? Não, por exemplo, você não tem que partidarizar ou sindicalizar ou você tornar a universidade, colocar ela de um lado. Ela não tem lado. A instituição, ela tem que dialogar para o bem comum dela, né? Sim. Empresa privada, existem as correntes que é contra, A, B, C, mas hoje nós precisamos de todos os apoios. Então, a Universidade Federal do Delta, a construção dela é um exemplo de que quando você somatiza as forças, né? Quando você junta a condição técnica e a condição política, você pode ter grandes resultados. Dois exemplos clássicos disso. Dois exemplos clássicos. O curso de medicina, né? E a Universidade Federal do Delta. Foram dois exemplos grandiosos para a nossa cidade, em que foi construído essa ideia, né, que foi tirado do papel e foi para a realidade. Formamos a primeira turma há um mês e meio atrás, a primeira turma de medicina, simbólico, e foi construída por esse detalhe, condição política e a condição técnica. A condição técnica são os docentes, professores e os estudantes, eles se juntam para
ter um desenho, um desejo, e a condição política se alia a você para poder lhe dar um suporte para a construção de grandes coisas, né? Então, nesse formato, eu acredito que daqui para frente as instituições vão ter que pensar um pouco mais nos relacionamentos, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Isso vai mudar bastante. Então, basicamente isso, essa construção foi eu me sinto muito lisonjeado de ter participado desse momento, né? Eu posso falar também por experiência pessoal, porque fui aluno da Universidade Federal de 2012 até 2015. Eu fiz o curso de psicologia, eu não concluí, mas eu estive na universidade, então eu acompanhei bastante essa mudança. E nós temos aqui alguns ex-alunos, como, por exemplo, o Nicolas, que está falando que a universidade, antes do professor Alex, depois da gestão do professor Alex, ela teve uma nova cara, uma nova configuração. Principalmente pelo fato do desenvolvimento da própria universidade. Nós temos uma estrutura física gigantesca e isso melhorou bastante. A própria instituição ela pôde se renovar nessa construção de um novo projeto, e a adesão de, por exemplo, um novo curso como o curso de medicina, que pôde trazer à cidade de Parnaíba um maior desenvolvimento. Eu acredito que quando você e a equipe pensaram em desenvolver um projeto de universidade, pensaram nessa construção com a sociedade. A universidade ela tem um tripé da educação, que é a extensão, a pesquisa e o ensino. Mas aí eu acredito que foi mudado, adicionado mais 2 pontos. Um, se eu não me engano, é a inovação. O senhor pode explicar um pouquinho melhor isso, professor Alex? Porque, assim, esse desenho institucional que tem hoje, esse tripé, a instituição vai ter que mudar um pouco esse formato, né? Porque hoje existe, hoje, mais ainda com essa pandemia, nós precisamos ter inovações. Sim. Inovar tudo. Nós demos nossa contribuição em fazendo uma inovação administrativa, tentando agilizar processos, buscar recursos, o apoio político para a universidade, buscar a comunidade e trazer para dentro da universidade, deixar um pouco, acabar um pouco com essa ideia que a universidade ela é uma torre de marfim, certo? Colocar a universidade mais dentro do dia a dia das pessoas, né? Isso das comunidades. Agora, é claro, a universidade precisa, que nem agora, nós estamos parados aí já há quase 3 meses, né? Por conta que as instituições, de certa forma, ainda não sabem como retornar às aulas, né? Ou seja, nós vamos precisar inovar. Outra coisa que tem que entrar dentro da matriz da universidade, tem que ter como política, é o empreendedorismo, né? Sim. O estudante, ele tem que sair da universidade. Nós não podemos formar mão de obra, acabou isso. Você formar um estudante, ele sair para ser empregado, né? Até porque os empregos estão cada dia mais difíceis. Então, nós temos que formar o estudante que ele tenha uma linhagem empreendedora. E, obviamente, se ele consegue juntar inovação com empreendedorismo, ele vai ser uma pessoa que vai ter mais facilidade de abrir um negócio ou conseguir um emprego melhor, etc, etc. Porque se criou-se ao longo do tempo, criamos a impressão de que eu saio da universidade para fazer concurso e formar um emprego. Essa é uma visão muito diminuta que eu acho que você colocar para um ser humano que entra na universidade, que escolhe uma profissão, até porque isso não se encaixa mais na realidade, né? Nós precisamos, o estudante precisa se formar e o professor, junto com a universidade e junto com os técnicos, nós temos que dar a condição do aluno e além disso. Com certeza, eu concordo plenamente, professor Alex, até porque nós precisamos de empreendedores na sociedade, nós precisamos que o conhecimento adquirido dentro da universidade seja alocado dentro da comunidade, que o aluno, quando saia formado, ele possa estender o seu domínio de entendimento para que a comunidade possa fazer parte. Isso é importante. O senhor fez uma fala muito importante, porque realmente a visão que nós temos de universidade é que saem de lá pessoas apenas para ser concursados ou
ou para voltar até mesmo para a própria universidade, o que não é errado, na minha visão, mas nós precisamos, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê as pessoas serem mais empreendedoras, fazerem funcionar muito isso. Inclusive, eu conversando com outro amigo sobre teses de TCC e etc., você vê que as pesquisas de TCC na Europa, por exemplo, elas saem do papel e partem para uma realidade. Hoje no Brasil você tem o TCC apenas como uma coroação da tua formação, né? E fica ali guardado e você não utiliza mais aquilo, né? Então, assim, é importante que a gente possa tornar a ter esse espírito empreendedor, fazer com que as pessoas busquem um pouco mais disso. Pois é. É porque, na realidade, nosso ensino, ele tem um pouco, acabou misturando um pouco os modelos, né? Existe o modelo francês, que é um modelo tem mais um formato mais voltado para a comunidade, o ensino é público, tem que dar todas as condições, né? No modelo americano, não, ele deixa muito aberto as parcerias, né? A universidade pode ser mantida, até ser mantida pela iniciativa privada, tem muitas doações, né? E nós acabamos, com o tempo, fazendo uma mesclagem desses dois modelos, que acabou atrapalhando um pouco esse formato, mas eu acredito que a instituição já tem mudado muito ao longo dos anos, né? Professor Alex. Principalmente com essa relação com a iniciativa privada, né? Com a arrecadação, com a captação de recursos, né? Porque houve uma expansão, os investimentos diminuíram bastante para as universidades. Então, nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, buscar meios de obter recursos, né? Para a instituição, tanto de custeio como de capital. Inclusive, há um projeto do governo federal que é o Futurice, né, que traz um pouco dessa realidade para dentro da universidade. E dando uma pequena lida no Futurice, eu achei muito interessante, mas o senhor poderia comentar um pouco mais sobre esse projeto, se a Universidade Federal tende também a apoiar o Futurice? Olha, hoje nós temos um conselho universitário, né? Hoje o reitor, ele não é instância máxima, ele não pode tomar uma decisão monocrática nesse sentido. Então, é um projeto que tem que ser discutido na instituição, é preciso, porque é um projeto que não é um projeto do reitor, não é um projeto da gestão, ele é um projeto institucional, que ele entrando na instituição, ele vai mudar a cara da instituição. Então, tem que ser um projeto que tem que ser discutido, o Congresso já está no Congresso, né? E a partir do momento da aprovação do Congresso, as instituições vão avaliar esse projeto que foi depositado na Câmara, né? Fazer a discussão em nível de conselho universitário, porque precisa passar pelo conselho, né? Que tem que tomar essa decisão. E assim, óbvio que tem alguns pontos que são positivos, né? Outros que foram retirados, até por determinação, eu li um pouco sobre a determinação do Ministério da Economia, né, a criação de um fundo na época para ser gerenciado, ele foi retirado, não está nesse novo projeto. Mas tem, por exemplo, essa parceria, a facilidade, por exemplo, de fazer com que o pesquisador ele tenha mais facilidade de ser financiado por um grupo privado ou por alguém, um dinheiro privado, facilitar isso ajuda bastante. Às vezes, por exemplo, no formato que nós temos hoje, até um recurso de estado para estado existe uma dificuldade, né? Uma burocracia grande. Nós temos que quebrar essas barreiras para facilitar isso. Mas óbvio que essas discussões elas têm que ser realmente feitas a nível do conselho, né? Apresentada para a comunidade os pontos positivos, os pontos fortes na realidade e os pontos fracos, e a gente avaliar o que é para a instituição. Óbvio que se for bom para a instituição, nós vamos abraçar. Isso é muito importante, professor. Professor Alex, já que estamos falando de um projeto do governo federal, eu queria tocar aqui também em um assunto que às vezes as pessoas têm por muito delicado, mas a gente precisa conversar. Como é que está essa relação da nova UFDPar com o governo federal? O governo federal que é muito criticado por algumas pessoas de não ter essa preocupação com a educação, mas eu queria ouvir do senhor, como é a relação do governo federal com a Universidade
Federal do Delta do Na realidade, Parnaíba, sim. há incentivo do governo federal ou eles estão... Existe, Tex, não existe relação do governo com uma instituição específica, né? A política, a política é do MEC, né? Nós temos uma relação estabelecida, a relação mais assim, tênue é o orçamento, né? Sim, Esse orçamento, de fato, existe já há alguns anos, a universidade vem perdendo investimento, né? Vem perdendo investimento. A primeira experiência que nós tivemos foi no ano passado, mas teve aquele contingenciamento no final do ano, que isso é uma coisa que acontece em todo governo, início de ano. A lei de orçamento não é aprovada, o governo analisa os 3 meses a arrecadação para poder avaliar se pode sustentar aquele orçamento aprovado no ano passado. Porque quando você aprova um orçamento, você está imaginando que o país vai ter um crescimento X, sim, né? E esse orçamento você tem que analisar no trimestre. Se esse orçamento não está condizente com aquele planejamento que você fez, o que é que geralmente se faz? Você faz um contingenciamento para adequar o orçamento àquela realidade. Dentro desse contingenciamento, obviamente, como o do MEC é uma pasta que tem um dos maiores recursos, assim como a saúde, os cortes, geralmente, os contingenciamentos são maiores lá. Mas, o ano passado, nós tivemos realmente a felicidade de chegar no final do ano, foi liberado todo o custeio, foi liberado todo o capital, ainda apareceram uns recursos extras, né, que foi, por exemplo, um recurso de energia para a implantação de energia solar para as universidades, um pregão que foi feito pelo MEC, que as universidades aderissem para fazer um gasto. Teve instituição que ganhou 1 milhão, teve outra que ganhou 2, aí variou. A Federal do Parnaíba ela não foi contemplada porque não deu tempo de empenhar, mas nós recebemos 2 milhões para isso, né? No orçamento prometido ano passado, como não deu tempo, eles mantiveram esse recurso, 2 milhões de reais para a energia aqui no nosso campus. Então, esse ano tem uma situação bem atípica, né? Nós começamos com um orçamento supervisionado, 40%, supervisionado, mas que o Congresso poderia dar alteração. Poderia alterar e liberar esse orçamento supervisionado. O que aconteceu é que foi, por conta da pandemia, foi liberado tudo, né? Inclusive o orçamento que foi supervisionado foi liberado agora, o custeio, e nós não teremos dificuldades para passar esse custeio porque as universidades estão paradas, né? Os gastos estão sendo mínimos, né? O gasto de energia, não tem praticamente gasto com energia, os insumos também são poucos, restaurante universitário não está funcionando, né? Então tudo diminui. Ou seja, o custeio das universidades esse ano vai diminuir bastante, porque foi em novembro, dezembro, nós não podemos executar esse orçamento de 2020, nós vamos ter que gastar o recurso esse ano. Então o que vai acontecer é nós transformarmos dinheiro de custeio em capital, em investimento, para de repente comprar equipamentos, né, de forma que esse dinheiro seja gasto. Já que foi tudo liberado, o limite para empenho do orçamento também foi liberado por conta da pandemia, né? Então, esses 2 anos, com todos esses percalços, o orçamento tem se desenrolado, embora nós vemos, há muito tempo, as universidades vêm numa decrescente de investimento, mas por conta da nossa condição econômica, que vem se deteriorando desde 2014, né? Essa condição. O Nilton está perguntando, esse é o projeto da UFRJ? Não, esse é um projeto do próprio MEC, né? O próprio MEC foi quem startou esse processo ano passado e liberou os recursos para as universidades instalar energia solar, justamente para poder diminuir o custeio, já que um dos maiores gastos que as instituições têm hoje é com energia elétrica. Nossa universidade, a Federal do Piauí, o segundo maior gasto é energia elétrica, o primeiro é terceirização. Nós também, é um desenho que é para as instituições. Então, a política do MEC, do governo, é uma política para todas as instituições, né? Óbvio que cada instituição tem sua particularidade. Por sermos uma instituição nova, uma instituição que está nascendo agora, né, é uma instituição que precisa, o MEC nos coloca, a UFDPA e mais as outras 5, como prioridade, porque ele precisa nos apoiar para poder a gente alavancar, utilizar, né? Então, obviamente, existe esse apoio. A Secretaria da Educação Superior, que é o órgão que gerencia a educação superior no país, tem dado todo apoio por meio do Wagner,
o Wagner, o Eduardo, são pessoas que muito solícitas, não temos nada o que dizer, são pessoas que estão sempre presentes, você pode ligar para eles, eles atendem. Essa semana mesmo, eles estão muito preocupados com essa questão do retorno às aulas e, possivelmente, nós tivemos a reunião aqui dos reitores do Nordeste com ele, montamos um calendário, o professor Arimaté foi quem coordenou, o nosso reitor da Universidade Federal do Piauí, colocou aí um calendário de reuniões com o Wagner. E uma das preocupações dele é esse, eu acho que vai sair um reúne digital, onde o MEC vai disputar para as instituições, porque, por incrível que pareça, são quase 500 mil estudantes hoje que têm uma renda per capita familiar muito baixa. E esse aluno ter muito baixa é o quê? A renda de meio salário mínimo. Então, nós, universidade, MEC, governo, tem que buscar soluções que ela contemple tudo. O acesso à universidade tem que ser para todos. Nós não vamos criar acesso, por exemplo, nós vamos criar um período especial que só quem tem condições de assistir a aula, tem os meios, instrumentos, possa assistir. Não, o MEC está querendo criar a política em que o acesso seja para todos. Tipo, vai ter uma reunião com a operadora, em que a intenção é que se compre um chip e dê o crédito para o estudante, né? E ou alugue tablets ou compre tablets, né, para doar ou para alugar para o estudante ter esse instrumento, para ele poder ter acesso a essas aulas. Porque realmente a condição de voltar, de termos aulas presenciais ainda é uma coisa que vai se discutir ao longo dos meses aí que vão se seguir. Então, mas nós temos que buscar alternativas para poder não atrasar mais o retorno às aulas, porque as pessoas precisam estudar, precisam se formar, né? As pessoas se planejam para poder ter uma formação, buscar um emprego, buscar uma formação, um mestrado, um doutorado, tocar a vida, né? Então, Claro. existe esse diálogo hoje com o Wagner lá na CESU, que ele é o secretário da Educação Superior, o Eduardo, né? O Wagner que capitaneia tudo lá, e obviamente isso é uma política dentro do Ministério da Educação. E nós estamos, realmente avançando nesse sentido. Eu acho que mais alguns dias aí vai sair esse reúne digital que vai dar uma força muito grande para esse quantitativo de estudantes que hoje não tem pouco recurso para acessar as TICs, né? Isso é uma notícia maravilhosa para os alunos que não têm a condição, e até mesmo pela condição mesmo de sanitária, né? Para as pessoas voltarem. Pensando nisso, professor, até mesmo nas ações da universidade nesse tempo de pandemia, eu sei que a Universidade Federal do Delta do Parnaíba não está parada. Nós temos alguns setores que funcionam, inclusive setores de pesquisa em relação à pandemia, e eu queria que você explicasse um pouco melhor como que a Universidade Federal tem contribuído para ajudar a solucionar o problema da pandemia, se tem alguma pesquisa em desenvolvimento, quais as ações que a universidade tem tomado nesse momento de pandemia. O Campus Parnaíba, ele estabeleceu uma política, acho que a cidade e as nossas cidades vizinhas, né? É importante que a Universidade Federal do Parnaíba, ela é uma universidade regional, né? Ela é uma universidade que ela não vai abarcar a importância dela, não só de Parnaíba, mas dos 13 municípios da Bacia e mais parte do Ceará e Maranhão, né? Nós temos, na verdade, nós vamos ter esse conceito futuramente de universidade regional. O Campus Parnaíba, nós estabelecemos uma política, essa política de quebrar os muros da instituição, né? Desde 2013, 2014, quando a gente começou a avançar nesse serviço, nós sempre tentamos procurar, por meio dos cursos, instrumentos, pelos seus conhecimentos, pelas suas ações de extensão, de pesquisa, ou de estágios, né, obrigatórios ou não obrigatórios, que isso chegue ao dia a dia das pessoas, né? Foi de tal forma, hoje nós temos coisas bem evoluídas, como a clínica de fisioterapia, a clínica de psicologia, nós temos a escola de aplicação, importante, em breve estaremos inaugurando uma escola, né? A escola, nós temos aí o laboratório de saúde pública, né, a clínica escola de biomedicina, está no centro, a policlínica também, que já foi uma coisa puxada pelo curso de medicina também, a biomedicina, e de certa forma, hoje os cursos, né, já tem um braço muito fortalecido dentro da comunidade. Quando essa pandemia se instalou e nós tivemos que fazer
tivemos que suspender as aulas, né? Teve alguns cursos, sim, algumas ações que foram muito de destaque. Eu cito aqui a residência multidisciplinar, que entrou forte na orientação dos agentes de saúde, né? Na época que tinha muitas dúvidas, eles trabalharam forte nisso. O curso de medicina, por meio dos estudantes que estavam no internato, lá no liceu, importante, a contribuição magnífica para a região como um todo foi a construção das residências médicas do Liceu. Nós temos lá 18 residentes, dividido em residência médica, clínica geral, pediatria, e temos o saúde da família, né? Certo? Esses estudantes que já estavam, se integraram às equipes, montaram grupos para montagem de EPIs, outros ficaram no campo mesmo, trabalhando com orientações, acompanhado por professora. Eu destaco aqui a professora Renata Beltrão, a professora Brisa, né? Na residência multidisciplinar, a professora Lorena. Né? Lá no curso de psicologia, nós podemos destacar um trabalho que o pessoal fizeram, porque muito interessante, por meio da professora Carla, a professora Mona Lisa, com os estudantes, fazendo aquele acompanhamento dos estudantes, fazendo um trabalho na área de psicologia para aqueles pessoal que estavam, principalmente crianças. A professora Chayane também fez um trabalho interessante, desenvolvendo cartilha para as crianças que estavam em quarentena, né? O Laboratório de Saúde Pública, por meio da Aline, da Beatriz, e professor Giovanni, professor Fábio e outros, né, que estavam presentes, deram suporte ao Liceu para fazer exames. O Liceu teve uma dificuldade e nós acabamos fazendo um trabalho para eles. A produção de álcool gel, feita aqui pelo professor Zé Roberto, junto com a Beatriz. Enfim, foi feito essas atividades, elas nunca pararam, elas continuam, né? Montamos uma parceria com empresas, FIEP, SESI, Senai, Tron, para construirmos uma máscara que tem uma durabilidade, né? Na realidade, uma máscara que ela só troca um refil, que fosse barata, né? Deu tudo certo, os testes foi tudo feito aqui nos nossos laboratórios e foi desenvolvida essa máscara, né? A máscara Delphi-Tron, que a universidade tem a mão da universidade, junto se somado com essas instituições. Por isso que eu defendo que parcerias que sejam importantes, que seja usada para esses fins filantrópicos, como foi o caso da máscara. A máscara qualquer pessoa pode imprimir em casa. Já foram doadas mais de 1.500 máscaras para diversos segmentos, principalmente dos profissionais de saúde, né? É uma máscara permanente, né? Você só toca um filtro, gasta 5 centavos no filtro. E estamos aí na parceria, que eu acho que é uma das mais importantes, que é o desenvolvimento desse respirador, né? Eu acredito que mais uns dias, mais um mês, por aí, nós estaremos fabricando, com apoio do governo do estado, né, por meio da FAPEP, nos apoiando. Novamente, a junção de muitas forças conseguiu desenvolver esse projeto. Então, nós estamos nesse trabalho. Agora, estamos numa parceria, o LACEN vai descentralizar os serviços para teste molecular do Covid. Nós temos a condição de fazer esses testes aqui, nós temos estrutura para isso, nós temos como fazer os testes. E a Aline, quem está tocando essa parceria com o LACEN, na verdade, dos cabeças do LACEN esteve aqui para verificar se nós tínhamos condição. Então, a universidade, ela não está parada. Ela está nessas ações junto com os estudantes. Nós fizemos nossa contribuição antecipando via essa necessidade que o governo colocou de antecipar a formação dos estudantes de medicina. Vamos formar uns 32 médicos, estão a maioria trabalhando aqui nas regiões, Caxingó, Caraúbas, Buriti dos Lopes, Bom Princípio, etc, etc, mas todos estão na região. Alguns foram embora, mas a maioria estão aqui, né? Temos dado nossa contribuição nesse sentido. Pesquisa em si existe, tem vários laboratórios, os laboratórios de biotecnologia, por exemplo, eles trabalharam aí uns extratos e encaminharam para São Paulo para poder fazer alguns testes, né? E tem dado certo, o pessoal, o laboratório de biotecnologia é um laboratório que sempre deu contribuições nesse sentido, contribuições práticas, né? Enfim, a estrutura está pronta, né? As pessoas estão no campo trabalhando, o laboratório está lá. Nós conseguimos uma parceria muito importante com a prefeitura agora de conseguir um recurso para poder nós mantemos o laboratório em parte, né? Que principalmente fazer o exame de saúde da mulher.
né? Que é uma Muito importante. deficiência que o nosso município e região tem, né? Então tá aí, a instituição está no ponto para essas ações. O pessoal tem trabalhado arduamente, além de todo o operacional da instituição, que nunca parou, né? Nós Com temos que certeza. gastar os recursos, a instituição não parou. O que parou foi as atividades presenciais, as pós-graduações, as pesquisas, a extensão, algumas orientações, as orientações estão andando, né? Então, não tem... a instituição parou as aulas presenciais, né? O Thiago Reale está comentando aqui, Alex. Agradecemos a doação de álcool gel feita pela Universidade para a PRF, né? Então, realmente, a gente pode perceber que a universidade está trabalhando e desenvolvendo ações para a comunidade. Foi feito um grande... nós fizemos, de fato, uma forma de distribuir esse serviço, né? Primeiramente, tudo estava voltado para os agentes de saúde que estão na linha de frente, né? Dessa pandemia. Então, a prioridade foi a entrega, as máscaras da Efitron, foi entregue à Polícia Federal, por exemplo, foi entregue uns 80 máscaras para eles, do Hospital de Seu, as unidades básicas de saúde, por meio da Secretaria de Saúde, cidades como Campo Maior recebeu também, ao todo foram 1.500 máscaras, né? Hoje, nós conseguimos, aí vai ter uma produção agora para o plástico injetável, né? Foi feito os moldes e agora vai ter como fazer uma produção maior, inclusive para comercializar, já que essas máscaras, elas funcionam assim, existe as doações, com o dinheiro das doações a gente fabrica as máscaras, né? Então essa equação aqui tem que casar. Não, se tem com certeza doações, a gente fabrica poucas máscaras. E a gente precisa realmente, pela necessidade, ampliar essa produção. Por isso que optou-se por plástico injetável, porque a produção vai ser muito mais rápida, né? Certo? Professor Alex, o Andim fez uma pergunta, e nós já estamos chegando também no final da nossa live, e eu queria, junto a essa pergunta dele, ele pergunta o que pode dizer a respeito das aulas à distância, pode ocorrer ou não na UFDPA, e queria também que rapidamente o senhor falasse sobre essa parceria que você tem, a universidade tem, com a prefeitura, onde vocês mantêm uma escola de aplicação aqui na cidade de Parnaíba. Sim, sobre a questão das aulas à distância, foi o que eu falei no início, né? Vai vir uma política do MEC para nós alinharmos isso. Hoje nós não temos orçamento para comprar chip, fazer essa adesão nesse sentido, né? E passar essa infraestrutura, né? Esse material, né? Os TICs, o aluno está preparado para poder ter uma aula online, né? O impacto, né? Nós temos aí um prazo, por exemplo, vou dar um exemplo, 2012. A nossa instituição teve uma greve, 2012.1 terminou em novembro, né? Então, existe tempo ainda para nós recuperarmos o período, para não haja prejuízo para o aluno. Só que naquela época era uma greve, né? Não era um problema sanitário, né? Então, assim, nós estamos trabalhando numa maneira, nós temos um grupo de professores que estão pensando, trabalhando em meios e como retornar à universidade. Com respeito à parceria com a prefeitura, essa escola, essa parceria é antiga, né? É um convênio entre a universidade e a prefeitura. A prefeitura cede os professores, as merendas, e a universidade entra com a infraestrutura, basicamente com a infraestrutura, e a metodologia em si, que as licenciaturas se inserem lá, junto com todos os cursos se inserem. Nós vamos dar nossa contribuição agora, vamos dar uma escola, vamos tentar fortalecer isso e melhorar esta relação que nós temos entre escola de aplicação e a prefeitura. Até porque, de todas as conquistas que nós fizemos ao longo desses anos, para mim a escola de aplicação ela é o ápice, porque ela tem crianças, ela mexe com as crianças. Então, nós precisamos, de fato, nós precisamos ter esse cuidado na hora de construir melhor essa relação com a criança. Certo, Tex? Professor Alex, eu queria lhe agradecer. O Nicolas fez uma pergunta aqui, Alex, sobre os financiamentos públicos com previsão de acabar o tempo de vigência. Qual o impacto na universidade? O senhor responde essa e a gente já finaliza. Não, mas qual é o financiamento que ele chama? Quais seriam? Quais eles? Bom, o PENAS Nicolas... é um, né? Por exemplo,
vai ser rediscutido, né? Todo esse financiamento público que estão vencendo, eles têm que ser rediscutidos e tem que ser feito. Não tem como não existir mais, né? Tem que ser refeito, tá bom? Professor Alex, para finalizar, eu queria lhe agradecer bastante por esse momento. Foi muito esclarecedor para quem esteve conosco. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos. O que a universidade representa para você e como ela pode impactar a vida das pessoas? Para mim, ela representa tudo, né? O que eu sou hoje é fruto de uma universidade pública, né? Então, para mim, nós temos que manter essa dinâmica, né, da universidade pública que transforma a vida das pessoas, né, que consegue transformar a vida das pessoas, independente da classe social, né, principalmente daqueles que a procuram para transformar sua vida. A universidade ela tem que ter sempre esse caráter transformador da vida das pessoas. Então, é isso que me contagia na universidade. Né? Nosso fim, na realidade, nosso fim é esse, é transformar, modificar as vidas das pessoas para o melhor. Né? E melhorar as vidas das pessoas que dependem diretamente da universidade. Né? Então, é isso que eu acredito na universidade pública. E vamos lutar sempre por essa política. Professor Alex, parabéns pelo trabalho, parabéns pela condução de toda essa gestão, como diretor, agora como reitor. Desejo muita sorte, que o seu trabalho possa ser realmente contemplado ao longo desse tempo. Deus abençoe você, sua gestão, a equipe, os profissionais que trabalham. Deus abençoe a todos que acompanharam esse programa. Esse foi mais um Painel Político com Tex Willer. Obrigado, professor Alex. Um abraço a todos. Vamos nos despedindo.